Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Pedro França. Eu vou discorrer um pouco aqui sobre o assunto de triângulos. Vou fazer um assunto bem introdutório. Vou falar de classificação de triângulos, teorema de Pitágoras, um segmento notável que é a mediana e o ponto de encontro de medianas que é o baricentro. E no final vou terminar com uma aplicação que envolve isso tudo, tá bom? Então vamos começar. Bom, primeiro, quando a gente está pensando em triângulos, né, que são obviamente figuras formadas por três lados, a primeira coisa que a gente tem que pensar é na classificação desses triângulos. Por que classificação? Porque dependendo do tipo de triângulo, dependendo do aspecto dele, a gente pode usar determinados teoremas ou não. Então, quando a gente pensa na classificação, nós temos duas formas de classificar triângulos. Uma é em relação aos ângulos, ou seja, o critério de classificação é em relação à medida dos ângulos, ou então o outro critério seria em relação aos lados desse triângulo, tá bom? Então são os dois critérios aí para a gente fazer a classificação. Vamos discorrer primeiro sobre os ângulos. Vou fazer aqui na cor amarela. Quando a gente pensa na classificação em relação aos ângulos, os triângulos eles podem ser de três formas. A primeira delas é chamada de triângulo acutângulo. O que é o triângulo acutângulo? Como o próprio nome diz, ele possui três ângulos agudos, ou seja, três ângulos menores do que 90 graus. Três ângulos agudos. Então veja bem, se um ângulo de 90 graus, que é o ângulo reto, ele tem mais ou menos esse formato, tudo que for menor do que isso é um ângulo agudo. Então no triângulo acutângulo, os três ângulos desse triângulo eles são menores do que 90, ou seja, eles são mais fechados do que isso daqui. Como por exemplo esse cara aqui, ó. Esse ângulo é menor do que 90, esse ângulo é menor do que 90 e aqui também é menor do que 90. Então esse aqui é um triângulo acutângulo. Uma segunda forma de classificar em relação aos ângulos seria o triângulo obtusângulo. Como o próprio nome diz também, ele é um triângulo que ele possui um ângulo obtuso. O ângulo obtuso é maior do que 90. Então, um ângulo dele é mais aberto do que essa quina aqui. Então, seria um triângulo desse jeito, mais ou menos. Esse ângulo aqui, ó, ele tem mais do que 90 graus. Ele é mais aberto do que essa quina. Por ser maior do que 90, ele é chamado de ângulo obtuso. E esse triângulo, portanto, ele é chamado de triângulo obtusângulo. Então, o obtusângulo ele tem um ângulo obtuso. E por fim, o último em relação aos ângulos é o triângulo retângulo. Esse é um triângulo muito importante, porque tem muitos teoremas, muitas coisas que a gente só pode fazer nele. No triângulo retângulo, eu tenho um ângulo exatamente igual a 90 graus. A gente representa com esse símbolo, né? Então, o triângulo retângulo ele possui um ângulo reto, ou seja, um ângulo de 90 graus. Então, seria esse triângulo aqui, ó. Aqui nós estamos observando um ângulo reto, né? Um ângulo de 90, um ângulo de quina. E pelo fato dele ter esse ângulo de 90, ele é classificado como triângulo retângulo. Beleza? Então, primeira classificação aí em relação aos ângulos. Vamos desmanchar aqui. Bom, beleza. Uma segunda classificação que nós temos, além de ângulos, é em relação aos lados. Então, nós temos também três classificações.
Primeiro tipo de classificação é o triângulo equilátero. Como o próprio nome diz, equi, esse prefixo aqui, ele vem de igual. Então o triângulo equilátero ele tem 3 lados iguais. Então os 3 lados dele sempre têm a mesma medida. E além disso, ele tem 3 ângulos iguais a 60 graus. Então os 3 ângulos internos dele também são iguais. Então é um triângulo mais ou menos com esse aspecto aqui, ó. Onde esse lado é igual a esse, que é igual a esse. E os 3 ângulos internos dele aqui, todos eles têm 60 graus. Não importa o tamanho do lado, naturalmente, os ângulos internos são sempre iguais a 60. Beleza. O segundo triângulo é o triângulo isósceles. O triângulo isósceles ele possui 2 lados iguais e, além disso, ele possui 2 ângulos iguais. 2 ângulos da base iguais. A base de triângulo isósceles é o lado que é o lado diferente. É o lado diferente dos outros dois. Então, o triângulo isósceles ele teria um aspecto mais ou menos assim, ó. Aqui um lado exatamente igual a esse lado aqui. E aqui temos a base. Então, esse lado igual a esse. Além dele ter esses 2 lados iguais, esse lado diferente aqui é a base. Ele vai ter esses 2 ângulos aqui da base iguais. Aí a gente não sabe o valor dele, né? E depende de cada triângulo. No triângulo equilátero é 60 sempre. No triângulo isósceles a gente só sabe que eles são iguais, mas o valor dele exato vai depender de cada caso. E o terceiro caso é o triângulo escaleno. Ele já é um pouco mais sem emoção. Ele tem todos os lados diferentes. Então, vou fazer um exemplo aqui, por exemplo. 3 lados diferentes e 3 ângulos também internos diferentes. Beleza até aqui? Nós já vimos a classificação em relação aos ângulos, em relação aos lados. Essas classificações elas têm que estar bem gravadas na cabeça dos alunos. Na hora que falar qualquer tipo desses triângulos aqui, já tem que saber exatamente qual característica está relacionada a eles. Tá bom? Dentro desses triângulos que a gente viu, dessas classificações, nós vamos fazer o estudo de um triângulo específico. Lembra que quando a gente foi classificar lá o triângulo em relação aos ângulos, uma das classificações lá era triângulo retângulo. A gente vai fazer aqui um estudo só em cima desse tipo de triângulo. Tá? Triângulo retângulo. Tudo que a gente falar então aqui só vai servir para esse tipo de triângulo. O que é um triângulo retângulo? Já sabe aí, a gente acabou de falar. É aquele que possui um ângulo de 90 graus, um ângulo reto, que seria esse ângulo aqui. Tá bom? Quando a gente pega um triângulo retângulo, que ele tem esse ângulo de 90 graus, que é esse ângulo de quina, os lados desse triângulo eles recebem nomes. O que está de frente para o ângulo de 90, que seria esse aqui que estou marcando de azul, que está de frente para o ângulo de 90, ele tem o nome de hipotenusa. Ele é sempre o maior lado do triângulo retângulo. Então, sempre o de frente para o ângulo de 90 ele chama hipotenusa. E os outros 2 lados que sobraram, eles recebem o mesmo nome. Eles são os catetos. Então, o que é hipotenusa? Lado de frente para o ângulo de 90. Cateto, os outros 2 lados. Tá bom? Tem um teorema que a gente só pode usar nesse tipo específico de triângulo, que é o chamado Teorema de Pitágoras. Tá? Então vamos falar dele aqui agora. Vou falar aqui embaixo, Teorema de Pitágoras.
importantíssimo, ele só pode ser aplicado nesse triângulo, que é o triângulo retângulo. Tá? O Teorema de Pitágoras ele fala o seguinte: quando a gente tem um triângulo retângulo, ou seja, um triângulo tem esse ângulo de 90, existe uma relação entre os lados desse triângulo, que é o seguinte: você pega a hipotenusa dele, a medida dela, hipotenusa ao quadrado, isso aqui vai ser sempre igual a 1 dos catetos ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Beleza? Hipotenusa ao quadrado é igual a 1 cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Vamos dar um exemplo aqui para a gente ver como é que isso funciona. Lembra que a gente sempre começa ele com a hipotenusa, tá? Hipotenusa ao quadrado, 1 cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Vou colocar um exemplo aqui, ó. Vou colocar um triângulo. Eu sei que esse lado aqui mede 6, por exemplo. Esse mede 3 e eu quero descobrir esse lado aqui, que eu chamei de x. Então vamos lá. Primeira coisa para a gente usar o Teorema de Pitágoras certinho. Onde está meu ângulo de 90? Está aqui, ó. Aqui está meu ângulo de 90. Se meu ângulo de 90 está aqui, o lado de frente para ele que vai ser minha hipotenusa. Então minha hipotenusa ela vai estar bem aqui, ó, de frente para o 90. No caso está sendo representado pela letra x. Então usando o Teorema de Pitágoras, vou só escrever aqui para deixar claro que meu x é a hipotenusa. Logo, o 3 e o 6 são os dois catetos. Vamos usar o Teorema de Pitágoras. Hipotenusa ao quadrado, ou seja, x ao quadrado, é igual a 1 cateto ao quadrado. Um cateto pode ser esse aqui, 3 ao quadrado, mais o outro cateto ao quadrado, 6 ao quadrado. E aí nosso trabalho é só resolver essa continha. Então vai ficar assim: x ao quadrado é igual a 3 ao quadrado dá 9, 6 ao quadrado dá 36, x ao quadrado é igual a 9 mais 36 vai dar 45. Esse quadrado ele passa para o outro lado como raiz. Então meu x é igual, sempre passa mais ou menos, né? Raiz de 45. Aí 45 ele não tem raiz exata, então nós deixamos indicado dessa maneira aqui. E naturalmente o valor positivo, né? Porque não faz sentido eu ter um lado de tamanho negativo. Quem quiser pode e deve fatorar esse 45, tá? Vai lá no canto do caderno, faz aquele negócio lá, e assim por diante. Mas eu vou parar por aqui, e aqui já está suficiente porque eu estou querendo nesse momento. Vamos fazer um outro exemplo aqui. x1 e 2. Vamos lá. Vou fazer o mesmo esquema. Primeira coisa, onde está meu ângulo de 90? Está aqui. De frente para o ângulo de 90 vai estar a hipotenusa. Então a hipotenusa seria esse pedaço todo aqui que eu estou marcando de azul. E nesse exemplo está representado pela letra x. O x ali que é a minha hipotenusa. Então usando o Teorema de Pitágoras vai ficar hipotenusa ao quadrado, x ao quadrado, é igual a 1 cateto ao quadrado, ou seja, esse lado ao quadrado, por exemplo, mais o outro lado ao quadrado. Isso aqui vai ficar x ao quadrado é igual a 1 mais 2 ao quadrado é 4. X ao quadrado é igual a 5. Portanto, o quadrado passa para o outro lado com uma raiz. Sempre mais ou menos raiz de 5. A gente desconsidera o sinal negativo porque não faz sentido ter um lado de tamanho negativo. Então, nosso x é raiz de 5.
Mais um exemplo para fechar. Vou colocar um exemplo aqui que seria esse exemplo aqui, ó. Então aqui vai ser 5, aqui vai ser 3 e aqui vai ser x. Vamos seguir o mesmo esquema dos outros. Primeira coisa, identificar onde está o ângulo de 90. Está bem aqui. De frente para ele vai estar minha hipotenusa. Então, minha hipotenusa é esse pedaço aqui que eu estou marcando de azul. Então, usando o teorema de Pitágoras, minha hipotenusa nesse caso aqui vale 5. Então, vai ficar 5 ao quadrado. Sempre começamos pela hipotenusa. É igual a x ao quadrado, que é um dos catetos, mais 3 ao quadrado, que é o outro cateto. Então, repara que nesse exemplo, a gente nem sempre começa com x. Tá bom? A gente começa sempre com a hipotenusa. Então, por isso que é importante você identificar onde que ela está no começo. Então, vai ficar 25 é igual a x ao quadrado mais 3 ao quadrado dá 9. Passa o 9 para o outro lado. 25 menos 9 é igual a x ao quadrado. 25 menos 9 dá 16. Vamos escrever isso aqui só de trás para frente. X ao quadrado dá 16. Então, nosso x ele é igual a mais ou menos raiz de 16. Raiz de 16 dá 4 e a gente vai pegar só o valor positivo novamente. Então, nós vamos concluir que nosso x ele vale exatamente 4. Ok? Tá, beleza. Isso só vale para triângulo retângulo, tá, gente? Deixando isso bem claro. Por que só vale para triângulo retângulo? Porque é só triângulo retângulo que tem um ângulo de 90. E se só ele tem ângulo de 90, naturalmente só ele que tem hipotenusa e cateto. Tá ok? Show de bola. Agora, vamos fazer um estudo que ele vai servir para qualquer triângulo. Tá? Aquele primeiro lá, o teorema de Pitágoras, só triângulo retângulo. O que a gente vai falar aqui agora é para qualquer triângulo. A gente vai falar aqui de um segmento notável, ou seja, quando a gente tem um triângulo, um segmento que é muito importante dentro do contexto de triângulo. Tá? Então vamos fazer um desenho de um triângulo aqui. Beleza. Nós vamos falar aqui de um segmento que ele chama mediana. Tá ok? Vamos escrever aqui mediana. Mediana ela é um segmento, você tem que gravar a definição dela, tá? Ela liga o vértice do triângulo ao ponto médio do lado oposto. Ao ponto médio do lado oposto. Então vamos lá. É um segmento que liga o vértice ao ponto médio do lado oposto. Então vamos pensar nesse lado aqui de baixo primeiro. A mediana relativa a ele, ela vai passar pelo ponto médio desse lado, que está bem aqui. Então se isso aqui é um ponto médio, quer dizer que esse segmento é igual a esse. E ela vai ligar esse ponto médio lá no vértice que está lá do outro lado. Então vai estar aqui essa mediana. Beleza. Agora uma pergunta que a gente pode fazer é o seguinte: quantas medianas que tem um triângulo? Um triângulo tem 3 medianas. Vamos desenhar outra aqui. Vamos pegar a mediana relativa a esse lado. Ela vai ligar o ponto médio desse lado. Então, esse segmento é igual a esse. Até o vértice oposto.
Então o vértice oposto está aqui, ó. Na hora que eu ligo o ponto médio ao vértice oposto aqui, eu construí outra mediana. Tem outra mediana? Tenho. Vamos ligar aqui. Por exemplo, vai estar mais ou menos nesse ponto. De tal forma que esse segmento seja igual a esse. E ela vai ligar esse ponto médio até o vértice do lado oposto. Vou tentar fazer isso aqui. Aí. Tá aí a outra mediana. Tá ok? Bom, o que a gente observa ali? Que não por acaso, as três medianas, elas passaram pelo mesmo ponto. Elas têm um ponto de encontro aqui. Isso acontece sempre, sempre, sempre. A mediana, ela sempre vai ter um ponto onde as três se encontram. E esse ponto ele tem um nome. Ele chama baricentro. O que é baricentro? É simplesmente o ponto de encontro de medianas. E o baricentro, ele tem uma propriedade importantíssima, que é a seguinte. Eu vou tentar fazer esse triângulo aqui de novo. Vamos tentar desenhar esse mesmo triângulo aqui, ó. Ao invés de eu desenhar as três medianas, eu vou desenhar só essa amarela, tá? Vamos desenhá-la sozinha aqui. Tá? Essa daqui é só essa mediana que estava aqui. E vou desenhar o baricentro também. Esse ponto azul ali está mais ou menos aqui assim. Ó. Tá ok? Eu tirei essa verde e tirei essa roxa aqui porque ela não vai interessar pra gente agora. O que acontece? Vamos chamar aqui esse ponto de A, esse ponto de M, de ponto médio, e aqui de G. Porque o baricentro ele é o ponto de gravidade, mas eu não vou discutir isso aqui agora não. O baricentro ele tem uma característica importantíssima que é o seguinte. Ele divide a mediana de tal forma que esse pedacinho pequenininho aqui de baixo, o GM, seja igual a 1/3 da mediana inteira. Vou repetir, esse pedacinho aqui de baixo é 1/3 da mediana inteira. Esse pedacinho aqui de cima, o AG, ele é 2/3 da mediana inteira. Tá? Em outras palavras, o meu GM, que é essa partezinha aqui de baixo, ele é 1/3 da minha mediana toda, de AM. O AG, o pedaço de cima, que ele é o maior, ele é igual a 2/3 da mediana inteira. Ou seja, 2/3 de AM. Isso daqui é importantíssimo, é uma propriedade do baricentro que nós usamos toda hora. Esse pedacinho de baixo é 1/3 da mediana toda, e esse pedacinho de cima é 2/3 da mediana toda. Uma conclusão direta disso daqui é a gente perceber que esse pedaço de cima é sempre o dobro do pedaço de baixo. O pedaço de cima é sempre o dobro do pedaço de baixo. Ou seja, o meu AG ele é sempre igual a 2 vezes o GM. É o dobro, tá bom? Vamos dar um exemplo numérico? Acho que dá para fazer esse exemplo numérico aqui mesmo. Vamos supor que eu tenho aqui um triângulo. Tá bom? E eu tô te falando que esse segmento aqui é uma mediana.
Vamos colocar aqui AM também. Se ele é uma mediana, quer dizer que esse cara é igual a esse. Esses dois segmentos são iguais. E eu vou te mostrar ali onde que está o baricentro dele. O baricentro dele vai estar mais ou menos aqui assim. Vamos chamar o baricentro aqui de G. E eu vou te dar uma informação já. Eu já vou te falar que o AM ele mede 30 centímetros. Tá? Então daqui até aqui mede 30. E o que eu quero saber, simplesmente, é quanto que mede o GM, quanto que mede o AG. Vamos lá. Se isso aqui é um baricentro, ele divide a mediana nessas proporções. Então meu GM, esse pedacinho aqui, ele é 1/3 da mediana inteira. A terça parte. E qual que é a terça parte de 30? Terça parte de 30, 30 dividido por 3, 10 centímetros. Quanto que mede o AG? O AG, o pedaço aqui, esse outro maior, ele é sempre o dobro do menor. Então, se o meu menorzinho aqui mede 10, o AG ele vai medir 20 centímetros. Simples assim. O pedacinho pequeno é 1/3 do pedaço todo e o de cima é o dobro do de baixo. Simples assim. Vamos fazer um exemplo aqui que a gente vai misturar isso tudo que a gente falou e nós já vamos encerrar. Que é esse exemplo aqui, ó. Esse exemplo ele fala o seguinte. Essas circunferências pequenas, com a borda cor-de-rosa, elas têm raio igual a 10 centímetros. E ele está perguntando o raio da circunferência de fora. Essa circunferência com a borda meia azul, um azul mais claro aí. O raio dessa circunferência grandona aí. Qual que é o procedimento para a gente fazer isso? Pessoal, seguinte. Toda vez que você encontrar circunferências se tangenciando, o procedimento é um só. Primeiro estudo, ligar os centros das circunferências. Primeira atitude que você tem que ter, ligar os centros. Independente do que a questão estiver te perguntando, liga os centros, porque às vezes isso vai te dar uma luz do que você precisa. Então vamos lá, vamos marcar os centros delas ali e vamos ligar um no outro. Bom, vamos fazer aqui a ligação desse centro até lá em cima. Acho que esse amarelo aqui vai ficar uma cor ruim. Vou pegar uma cor mais forte aqui. Esse amarelo aqui ficou melhor. Então vamos lá. Dar uma reforçada aqui. Beleza, vamos ligar o outro aqui agora. Vamos dar uma reforçada também. E aqui embaixo, mesma coisa. Pronto, ligamos os centros. Esse raio menorzinho, ele mede da circunferência pequena. Ele mede 10. Então aqui eu tenho 10, 10, mais 10 aqui, 10, 10 e 10. Bom, veja bem, esse triângulo amarelo que apareceu, qual que é a classificação dele? Ele é um triângulo equilátero. Então, ali no triângulo amarelo que apareceu, ele é um triângulo equilátero.
Vou fazer esse de amarelo aqui só para deixar claro de que eu estou falando. Triângulo equilátero. Beleza. E mais do que isso, quanto que mede cada lado desse triângulo? Cada lado não é 10, cada lado é 20. 10 mais 10 dá 20. Tá ok. E eu quero descobrir o raio da circunferência de fora. Então olha só a estratégia que eu vou utilizar. Observe esse ponto que eu estou indo marcar aqui de preto. Esse ponto, pela própria simetria do problema, ele é o centro do triângulo equilátero, ele é o centro desse círculo maior, ele é um ponto muito importante. Ele é um ponto muito importante. Então, olha só a estratégia. A gente vai dar um jeito de calcular a distância desse ponto preto até aqui, esse vértice de cima, e depois nós vamos somar com 10. Esse pedacinho aqui, porque o raio da circunferência de fora é exatamente a distância desse ponto preto até a borda lá de cima. É isso tudo que eu estou marcando aqui, ó. Então nós vamos calcular a distância desse preto até essa pontinha cor-de-rosa e depois nós vamos adicionar mais 10, tá bom? Procedimento para fazer isso quase que padrão também, tá? Isso serve para várias e várias questões. Vamos descobrir quanto que mede primeiro essa altura que eu estou marcando aqui de verde. Quanto que mede esse segmento verde aqui, ó. Você fazer esse segmento aqui para você dividir esse triângulo no meio, isso é muito útil. Porque esse segmento verde, está partindo no meio, bonitinho, para o triângulo equilátero, né? Ele chega aqui fazendo 90 graus. Tá bom? Então veja bem, eu vou desenhar só metade desse triângulo aqui do lado. Vou desenhar aqui esse pedaço verde que eu acabei de fazer. Vou chamá-lo de H, tá? Que é o que eu estou querendo. Vou desenhar embaixo aqui esse pedaço amarelo, esse lado de cá. Que seria esse lado aqui, que mede 20. 10 mais 10 dá 20. E aqui embaixo, esse segmento aqui, que mede 10. Aqui chegou fazendo um ângulo de 90. Beleza, a gente consegue descobrir esse H usando o Teorema de Pitágoras, que a gente tinha feito já no slide anterior. Então vamos caprichar aí, ó. Primeira coisa, onde está meu ângulo de 90? Meu ângulo reto, está aqui. Minha hipotenusa está de frente para ele. Minha hipotenusa, então, é esse 20. O que o Teorema de Pitágoras fala? Hipotenusa ao quadrado é igual a 1 cateto ao quadrado, por exemplo, 10 ao quadrado, mais o outro cateto ao quadrado, que é o H. Beleza? Gente, tinha como resolver essa questão simplificando esse triângulo, mas eu não vou simplificar aqui, tá? Vou fazer com esses números mesmo. 20 ao quadrado, 400. 20 vezes 20 dá 400. 10 ao quadrado dá 100. Mais H ao quadrado. Passo o 100 para cá subtraindo. 400 menos 100 é igual a H ao quadrado. 400 menos 100 dá 300. Então, meu H ao quadrado ele vale 300. Então, meu H quadrado ele passa para o outro lado como uma raiz. Ele vai ser mais ou menos raiz de 300. Que vai dar... Vou considerar, na verdade, só o sinal positivo. Vai dar raiz de 300. Esse 300 você pode fatorar, tá? Isso aqui, se você fatorar, ele vai virar 10 raiz de 3. É a mesma coisa, mas tanto faz você deixar 10 raiz de 3 ou deixar raiz de 300. Em princípio não muda nada não. Eu vou deixar raiz de 300 mesmo, tá? Não vou preocupar com isso aqui não.
Beleza, então quer dizer que meu H, esse segmento verde, ele mede raiz de 300. Vamos escrever aqui até na cor para ficar bem claro. Meu H é raiz de 300, tá bom. Então veja bem, se meu H é raiz de 300 e o centro do triângulo equilátero, que é esse centro preto, ele coincide com todos os pontos de encontro dos segmentos. Então isso daqui ele é um baricentro. Para o triângulo equilátero, o centro do triângulo é um baricentro. Ele tem aquela propriedade de dividir o segmento verde em 1/3 para baixo e 2/3 para cima. Então veja bem, quanto que vai medir daqui até aqui embaixo? Meu segmento inteiro verde aqui não é raiz de 300? Então esse pedaço aqui vai ser 1/3 de raiz de 300, ou seja, raiz de 300 dividido por 3, a terça parte dele. Quanto que vai ser esse pedaço aqui de cima? Lembra que o pedaço de cima é o dobro do de baixo? Então se o de baixo é raiz de 300 sobre 3, aqui o de cima vai ser o dobro. 2 vezes raiz de 300 sobre 3. Beleza? Para que a gente calculou isso? Você não está querendo o raio da circunferência de fora? Olha só como é que a gente vai enxergar o raio da circunferência de fora agora. Vou fazer ele na cor... Pode ser nessa cor aqui. O raio da circunferência de fora é isso tudo aqui que eu estou marcando agora, ó, de vermelho. Chegando até lá em cima. Não é isso que é o raio dela? Então veja bem. O raio dela vai ser 2 raiz de 300 sobre 3, que é a distância daqui até aqui. Então esse raio maior, vamos fazer até na cor dele também aqui. Ele vai ser 2 raiz de 300 sobre 3. Seria essa distância dessa seta até aqui, mais esse pedacinho aqui de cima. Só que esse pedacinho aqui de cima, daqui até aqui, isso aqui é o raio dessa circunferência. E o raio dessa circunferência mede exatamente 10. Então vai ser 2 raiz de 300 mais 3, mais aquele raiozinho lá de cima, que mede 10. Está aqui então o raio da circunferência de fora. Beleza? Bom, espero que tenha ficado claro, que tenha dado uma luz aí em relação a esse conteúdo. A gente trabalhou o Teorema de Pitágoras, a gente trabalhou essa característica aí do baricentro, e essa é uma questão que tem que ter um pouco de noção geométrica, né? Um pouco de noção espacial, enxergar que triângulo que monta, essa questão do 1/3 e do 2/3, e depois enxergar o raio da circunferência de fora. Mas isso é prática, tá? A partir dos próximos exercícios, eu acho que isso vai ficar mais claro para vocês como é que isso acontece. Obrigado a todos e até a próxima.